Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um caminho aberto para a prosperidade, enquanto outras vivem em um ciclo interminável de esforço e frustração? E se eu te dissesse que há um mapa, um verdadeiro mapa divino da prosperidade, que foi seguido por Abraão, José, Salomão, e mais tarde, revelado nas entrelinhas por Napoleão Hill? Esse vídeo vai abrir sua mente para os princípios invisíveis que regem o sucesso, escondidos por séculos nos textos sagrados e agora alinhados com a ciência do pensamento. Se você sente que está sempre correndo atrás, trabalhando duro, mas o dinheiro e as oportunidades continuam escapando, talvez seja porque você está tentando chegar ao destino certo com o mapa errado. Aqui, você vai descobrir os segredos mentais e espirituais que moveram reis e visionários, e como aplicar esses mesmos princípios na sua vida prática, hoje mesmo. Nada de teoria solta, você vai entender como pensar, agir e sentir de forma alinhada com o fluxo da verdadeira prosperidade. Assista até o final e você vai aprender a reconhecer os sinais do seu próprio mapa, romper com bloqueios invisíveis e criar um novo padrão de abundância. Está pronto para sair do deserto e entrar na terra prometida da sua vida financeira, emocional e espiritual? Então fica comigo, porque o que você vai ouvir aqui pode transformar tudo. E se os maiores mestres da prosperidade estivessem nos ensinando há milênios, mas nós não estávamos ouvindo? Essa é a pergunta que abre a porta para um mistério escondido nas páginas mais antigas da história humana. A prosperidade verdadeira, aquela que transforma vidas, gerações e nações, não começa no bolso. Começa no espírito. E três grandes nomes revelam esse caminho com profundidade: Abraão, José e Salomão. Esses homens não operaram com estratégias comuns. Eles tinham um mapa. Não um mapa físico, mas uma rota interna guiada por princípios espirituais que ainda hoje transformam destinos. Eles prosperaram não apenas porque trabalhavam duro, mas porque estavam alinhados com um propósito superior. E é esse mapa que queremos desvendar hoje. Napoleão Hill, em sua obra-prima Think and Grow Rich, descreve que a verdadeira riqueza é consequência de uma consciência próspera. O que Abraão, José e Salomão tinham era exatamente isso, uma consciência ancorada em fé, visão e sabedoria. Eles não pediam riqueza, eles viviam em alinhamento com ela. E por isso, atraíam-na naturalmente. Você vai entender por que José prosperou mesmo na prisão, por que Salomão atraiu riquezas inimagináveis e por que Abraão foi chamado pai de muitas nações. Porque o que eles carregavam dentro moldava tudo ao redor. Eles não esperavam que o mundo mudasse, eles mudaram internamente, e o mundo respondeu. Ao final deste vídeo, você não terá apenas informações. Terá uma rota espiritual e prática para viver a verdadeira prosperidade, aquela que começa na alma e ecoa no mundo. O mapa está aqui. E agora, ele também será seu. Abraão não seguiu mapas humanos. Ele ouviu uma voz invisível, que o chamou para uma terra que ele nunca tinha visto. Isso não é apenas uma história antiga, é um princípio eterno. A fé visionária é a habilidade de caminhar guiado por algo que os olhos ainda não veem, mas que o coração já reconhece como real. Esse é o primeiro passo da prosperidade divina. Napoleão Hill chama isso de propósito definido. Abraão tinha um chamado. E mesmo sem saber onde era, ele andou com confiança. A terra prometida não era só um local geográfico, era uma metáfora para qualquer destino onde o espírito esteja alinhado com a verdade interior. Prosperidade começa com direção, não com certeza. A fé de Abraão era mais do que crença, era a visão. Ele via com os olhos da alma. E isso é algo que qualquer pessoa pode desenvolver. A maioria espera para ver para então crer. Abraão acreditou, e por isso viu. A prosperidade espiritual começa com essa inversão de lógica. Hoje, sair de Ur dos Caldeus significa sair da zona de conforto. É deixar para trás o que é seguro, conhecido e previsível. E isso não é fácil. Mas é essencial. Porque o novo não nasce no controle, ele nasce na confiança. Abraão deu o primeiro passo, e então o caminho apareceu. Essa mesma voz ainda fala. O problema não é que ela parou. É que a maioria de nós parou de ouvir. Fé não é superstição, é clareza silenciosa. A voz que guiou Abraão ainda pode guiar você.
Mas a pergunta que fica é: você está ouvindo? José tinha um sonho. Não um desejo qualquer, mas uma imagem mental tão viva que nem mesmo o cárcere conseguiu apagar. Ele via o trono mesmo da prisão. Essa é a força de uma mente alinhada com propósito. E é aqui que prosperidade encontra resiliência. José nos ensina que o cenário externo não define o destino, a mente, sim. Napoleão Hill disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. José viveu esse princípio séculos antes. Ele não apenas sonhou, ele sustentou o sonho. Mesmo sendo vendido como escravo, acusado injustamente, abandonado, ele nunca abandonou a imagem mental que carregava. A verdadeira prosperidade é silenciosa. Ela não grita. Ela resiste. José não implorou por libertação, ele cultivou excelência onde estava. E foi exatamente isso que o levou ao trono. A prisão foi apenas um cenário temporário. A mente de José já morava no palácio. Por isso, o corpo foi atrás. Toda crise esconde um trampolim. Mas você só salta se entender que o fundo do poço pode ser o início da ascensão. José olhava para cima, mesmo quando tudo ao redor empurrava para baixo. Ele sabia que a mente precede o milagre. O que está em você é maior do que o que está ao redor de você. O que José sabia é o que Hill ensinou milhares de anos depois: o sucesso começa na mente, não no mundo. O que você alimenta internamente, manifesta externamente. O cárcere não o definiu, apenas o treinou. E talvez, o mesmo esteja acontecendo com você. Salomão teve a chance de pedir qualquer coisa. E o que ele escolheu? Sabedoria. Isso não foi apenas nobreza, foi estratégia espiritual. Porque quem tem sabedoria atrai tudo mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele recebeu sabedoria, e com ela vieram ouro, paz e prosperidade sem precedentes. Napoleão Hill disse: o sucesso vem para aqueles que se tornam conscientes do sucesso. A consciência de Salomão era alinhada com o discernimento eterno. Ele sabia que riqueza sem sabedoria é um fardo. Mas sabedoria com propósito gera legado. E esse é o tipo de prosperidade que permanece. As escolhas de Salomão foram baseadas em princípios, não em impressões. Ele não se guiava pela necessidade imediata, mas por um senso interno de missão. Isso é raro. Porque a maioria vive reagindo, poucos escolhem de forma consciente. Prosperidade começa quando paramos de reagir e começamos a escolher com intenção. Sabedoria prática é saber o que dizer sim e o que dizer não. É ter clareza do que edifica e do que destrói. Prosperidade não é ter mais, é ter o que importa. E Salomão nos mostra que tudo começa com o pedido certo. Você está pedindo ouro, ou sabedoria? Porque o que você pede revela quem você é. A escolha de Salomão não foi apenas sábia, foi reveladora. E talvez a maior lição aqui seja: quando sua prioridade é interna, o externo se alinha. Peça o que importa, e o resto virá por acréscimo. Quando Napoleão Hill escreveu Think and Grow Rich, ele não criou verdades novas. Ele organizou verdades antigas. Ele traduziu para a linguagem moderna o que mestres espirituais já praticavam há milênios. Hill não apenas estudou milionários, ele identificou os padrões mentais e espirituais que produziam riqueza duradoura. Abraão usou fé. José usou imaginação. Salomão escolheu sabedoria. Hill pegou essas virtudes e chamou de princípios: fé, propósito definido, persistência, imaginação criativa. São diferentes nomes para a mesma rota. Uma rota que começa dentro, e inevitavelmente muda o que está fora. O que Hill fez foi mostrar que não há separação entre mente, espírito e sucesso. Ele demonstrou que riqueza não nasce do esforço cego, mas da consciência clara. Quando você se alinha com esses princípios, os recursos vêm como consequência. Prosperidade é um reflexo, não uma busca. Cada um dos 13 princípios de Hill encontra eco nas histórias bíblicas. A autossugestão? José praticava ao alimentar seu sonho todos os dias. A fé? Abraão caminhava com ela como bússola. A decisão? Salomão fez dela seu maior pedido.
Os códigos são eternos. O mapa é o mesmo, o que muda é a linguagem. Rio não inventou os princípios. Ele apenas os organizou para a era moderna. E se você olhar com atenção, verá que tudo o que ele disse já estava escrito nas entrelinhas das escrituras. O segredo nunca foi escondido. Apenas precisa ser redescoberto e aplicado com consciência. Agora que temos os elementos individuais, é hora de montar o mapa completo. Imagine 3 pilares sustentando um mesmo templo: fé, visão e sabedoria. Sem qualquer um deles, a estrutura desaba. Mas com os 3, você tem uma rota firme, antiga e validada por séculos de resultados. O primeiro pilar é a fé visionária, a força de Abraão. Ver o invisível. Ouvir o chamado mesmo sem provas. Andar pelo desconhecido com coragem. Fé não é cega, é uma visão mais profunda que enxerga além da lógica imediata. É isso que dá início à jornada. O segundo pilar é a mente focada no sonho, a chave de José. Sustentar a imagem interna mesmo quando tudo parece desmoronar. Persistir com propósito. Alimentar o sonho até que ele se torne inevitável. Isso é mais que motivação. É alinhamento espiritual com seu destino. O terceiro pilar é a sabedoria aplicada, o segredo de Salomão. Escolher com discernimento. Decidir com consciência. Saber o que vale ouro e o que vale pó. A sabedoria não é saber tudo, mas é saber o que importa. E viver de acordo com isso. Esses 3 pilares formam um mapa completo. Um sistema espiritual e prático que não depende da sorte, mas de princípios eternos. O mapa está desenhado nos exemplos desses mestres, e agora pode ser traçado por você. Mas atenção, mapa não é milagre. É orientação. Você está aplicando algum desses pilares? Ou está esperando um milagre externo? Porque o que está faltando não é mais informação. É decisão. O mapa já está revelado. Falta apenas você decidir caminhar. Não adianta apenas entender o mapa. É preciso usá-lo. Agora é a hora de traduzir sabedoria em ação. E isso começa com 3 práticas simples, mas profundas. A primeira delas, escreva seu propósito definido. Assim como Abraão ouviu um chamado, você precisa definir o seu. Clareza de destino é o primeiro passo para atrair os meios. A segunda prática, visualize com emoção todos os dias. José não apenas lembrava do seu sonho, ele vivia nele. Use a imaginação como um laboratório criativo. Veja, sinta, experimente a vida que deseja, antes mesmo de ela acontecer. Isso não é ilusão, é preparação vibracional. A terceira prática é fundamental, escolha com sabedoria. Cada decisão constrói ou destrói. Salomão prosperou porque sabia priorizar. Pense em longo prazo. Decida a partir dos valores, não das pressões do momento. Pergunte-se sempre: isso me aproxima ou me afasta do meu destino? Esse mapa exige uma atitude ativa. Prosperidade não acontece por acaso. Ela é cultivada. O que você foca, cresce. O que você pratica, fortalece. E o que você ignora, enfraquece. Então pare de esperar o momento perfeito. Comece com o que você tem, exatamente onde está. A promessa é para você. Mas o caminho é interno. Você pode acessar esse mapa todos os dias. E quanto mais você caminha, mais clareza e resultados surgem. Você não está longe da prosperidade, só está distraído do caminho. Chegamos ao fim, e agora você já conhece o mapa. Abraão seguiu a fé. José sustentou o sonho. Salomão pediu sabedoria. Napoleão Hill organizou tudo isso para nossa era. O que eles tinham em comum? Uma consciência alinhada com o propósito. Uma visão que não dependia das circunstâncias. Você não precisa buscar esse ouro do lado de fora. Ele sempre esteve dentro. Os grandes mestres apenas acessaram algo que também está disponível para você. E a diferença não está no privilégio, está na percepção. Eles viram o que muitos ignoram. Ouviram o que muitos silenciaram.
e agiram com fé. A partir de hoje, você pode trilhar esse mesmo caminho. Escreva seu chamado. Alimente seu sonho. Escolha com sabedoria. Não há fórmula mágica, há princípios eternos. O mundo exterior vai continuar mudando, mas o seu mundo interior pode se tornar inabalável. Então eu te pergunto, qual desses mestres mais ressoou com você? Abraão, com sua fé ousada? José, com sua mente resiliente? Ou Salomão, com sua sabedoria prática? Compartilhe nos comentários, porque quando declaramos, nós ativamos. Se você sentiu que esse vídeo falou direto com sua alma, então o próximo passo é inevitável. O mapa que você ouviu aqui é apenas o começo. Agora é hora de aprofundar sua jornada. Adquira agora o e-book Jornada da Criação Consciente, um guia prático e espiritual para transformar pensamentos em realidade, ideias em ação e propósito em prosperidade. Dentro do e-book, você vai descobrir como alinhar mente, emoção e ação para criar conscientemente sua realidade. Técnicas práticas para visualizar, decretar e manifestar com clareza. Ferramentas que conectam sabedoria espiritual com resultados concretos. E muito mais, tudo organizado para você aplicar, dia após dia. Clique no link na descrição e dê o próximo passo com consciência, direção e poder interior.